hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF acerca da licitude ou ilicitude da prova obtida por meio da abertura de uma encomenda sem que tenha havido autorização judicial para que essa encomenda fosse aberta. Para quem não se lembra, há umas 3 semanas mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre a admissibilidade ou não da prova ilícita dentro de um processo judicial. Naquela oportunidade, eu analisei uma decisão que falava especificamente sobre a gravação clandestina, mas antes de falar sobre a decisão, eu expliquei de uma forma um pouco mais detalhada como que a gente chegou no nosso entendimento de hoje acerca da admissibilidade ou não da prova ilícita, e ressaltei que apesar da gente ter uma vedação expressa à prova ilícita na Constituição Federal, essa vedação ela também é um direito fundamental, e assim como todos os direitos fundamentais, não é um direito absoluto. Por isso, a depender da situação, quando houver um choque entre direitos fundamentais, a gente pode acabar tendo que admitir uma prova ilícita no processo, tendo em vista um outro direito fundamental que está em jogo. Tá? Então, quem não assistiu esse vídeo ainda, assista antes de continuar assistindo esse, tá aparecendo aqui em cima da tela, e eu vou deixar também na descrição do vídeo para quem quiser e puder assistir, vai ser muito bom para conseguir entender melhor o vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Nesse caso, na gente começar a análise da decisão propriamente dita, ele se trata de um caso no qual um militar em serviço ele foi enviar uma correspondência por meio de uma embalagem e os servidores públicos, na hora que eles verificaram a embalagem, acharam estranho o peso e suspeitaram do conteúdo e resolveram então abrir essa embalagem e constataram lá 36 frascos, se eu não me engano, com um conteúdo líquido, que depois foi submetido a uma perícia e verificou que eram substâncias de controle especial, cetamina e um ácido, agora esqueci o nome. Por conta dessa abertura dessa prova, dessa embalagem, que foi a prova utilizada no processo, esse militar ele foi processado na Justiça Militar e ele foi condenado pelo crime do Código Penal Militar de tráfico de drogas, tá? E ele foi condenado a 3 anos de reclusão, depois teve a pena alterada por alguma outra questão, mas esse não é o ponto principal do nosso vídeo. A questão é que ele foi então condenado com base nessa embalagem que ele estava enviando como uma correspondência e acabou sendo aberta sem nenhuma autorização judicial. Por conta disso, ele entrou com recurso extraordinário, falando então que essa prova ela seria inadmissível, porque ela era uma prova obtida por meio ilícito, já que a correspondência ela é inviolável, tá? E aí é com base então neste cenário que a gente vai analisar agora essa decisão do STF. Quero saber, antes da gente começar, o que você acha? Será que o fato de uma prova ser obtida por meio ilícito, mas depois de ela ser obtida de qualquer maneira e se descobrir um crime, esse crime que está constatado, já que apesar da prova ter sido obtida por meio ilícito, ele ser evidente, será que o crime poderia ser absolvido depois ele já ter sido trazido à luz? Por isso que eu falo, assiste aquele meu vídeo anterior de umas 3 semanas atrás que vai ficar um pouco mais claro qual que é a resposta para esse caso. Tá? Mas, como eu falei, a gente vai ter situações. Algumas situações a prova obtida por meio ilícito, ela vai ser admitida e outras vezes não, tá? Vamos lá, então, para os fundamentos que foram utilizados pelo STF nesse caso. O ministro Marco Aurélio, que é o relator, ele vai começar falando o seguinte: a inviolabilidade da correspondência versada no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal abrange comunicações entre pessoas, sejam elas realizadas mediante carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Descabe relativizar a garantia. E por que ele está falando isso? Porque a acusação estava falando que pelo fato de ser um pacote e não uma correspondência escrita, não estaria protegida por essa garantia constitucional. Ele está falando, olha, isso aqui não cabe aqui. Até porque a gente sabe que as garantias constitucionais, elas não podem ser interpretadas de uma forma restritiva, e sim de uma forma abrangente. Então, essa alegação de que só a correspondência estaria sendo protegida e não o pacote, a embalagem, isso descabe. Vamos até ver o que fala esse artigo da Constituição Federal para que você também possa ter a sua própria opinião acerca da interpretação. Vamos lá.
É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Com base nisso, então, de que não caberia a alegação de que é só para correspondência escrita e não para pacote e embalagem, o ministro vai continuar dizendo: o material aberto e apreendido em razão de ter sido regularmente despachado estava protegido pela garantia constitucional. Se existia suspeita, a via adequada ao acesso do conteúdo estava na busca de ordem judicial fundamentada e não na violação, diga-se, a direito constitucionalmente assegurado. Conheço do recurso ordinário e o provejo para assentar a ilicitude da prova decorrente da violação verificada, absolvendo o recorrente condenado unicamente em virtude desse elemento. Como eu falei, a votação não foi unânime, então vamos continuar analisando. O ministro Edson Fachin, ele concordou com o relator, então ele estava acompanhando, mas ele falou: olha, excelência, eu entendo os seus argumentos, a sua fundamentação, mas eu acho que a fundamentação para afastar a condenação desse militar, ela é inclusive outra. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai citar a Lei dos Correios, Lei 6.538 de 1978, que prevê no artigo 10 o seguinte: não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta, endereçada a homônimo no mesmo endereço, que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos, que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos, que deva ser inutilizada na forma prevista em regulamento em virtude de impossibilidade de sua entrega e restituição. E aí o parágrafo único vai dizer que nos casos dos incisos 2 e 3, ou seja, que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos, ou que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos, então o caso militar estava englobado por esse inciso 3, nesses dois casos, a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou do destinatário. E ele vai falar, então, que, sob o influxo da Constituição de 98, o sigilo de correspondência deve também ser lido à luz dos direitos previstos nos Tratados de Direitos Humanos e, consequentemente, na interpretação a eles dada pelos órgãos internacionais de aplicação. E que o Pacto de São José da Costa Rica, que é um dos pactos ao qual o Brasil aderiu, prevê que ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação, ao passo que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estabelece idêntica garantia em seu artigo 17. E que, por conta disso, até poderia se questionar, ele fala aqui, se a legislação dos Correios, né, a lei dos Correios, violaria esses pactos, que se tratam também de direitos humanos. E aí ele fala que poderia até, então, portanto, falar sobre a inconstitucionalidade ou não da lei dos Correios, ou até, na verdade, da recepção ou não dessa lei pela Constituição de 88, porque como a lei é anterior à Constituição, a gente pode analisar se essa lei foi recepcionada, ou seja, se a Constituição de 1988, de uma forma bem não técnica, né, se a Constituição, ela receberia porque ela estaria de acordo com a Constituição, ou se a Constituição de 88 rejeitaria essa lei por essa lei estar em desacordo, ter previsões inconstitucionais à luz da Constituição de 1988. Mas ele vai falar que nem é o caso, então, de entrar nesse debate se a Constituição recepcionou ou não essa lei, porque essas providências são desnecessárias, visto que, do que se tem do acórdão recorrido, sequer as providências previstas nessa legislação, que permitiria, de certa forma, essa quebra do sigilo, foram adotadas. Então, não teria sido aberta essa correspondência na presença do remetente ou do destinatário. De fato, segundo estabeleceu o acórdão de origem, soberano na análise dos fatos, a correspondência foi violada porque não se adotaram as cautelas exigidas pelo parágrafo único do artigo 10 da Lei dos Correios. Então, não é que o ministro Edson Fachin ele não concordou com a fundamentação do relator, mas ele falou que no entendimento dele, a fundamentação também poderia ser com base na própria Lei dos Correios, porque não foi adotada a providência necessária para que aquela correspondência fosse aberta. Agora a gente vai ver o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que a prova teria, apesar de ser uma prova obtida por um meio ilícito, ela deveria ser admitida. Vamos ver agora o que o ministro fala.
Ele começa falando assim, olha, o presente recurso extraordinário baseia-se na alegação de violação ao artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, violação da qual decorreria erro na aplicação da regra de inadmissibilidade de provas ilícitas. Ou seja, como a correspondência é inviolável, essa correspondência desse militar foi violada, logo, essa correspondência não poderia ser utilizada como prova porque ela foi uma prova obtida pelo meio ilícito. No que se refere à natureza das inviolabilidades em estudo, deve-se de antemão pontuar que nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo possível, dentro de certos parâmetros, a interceptação das correspondências e das comunicações, sempre que as liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas, podendo a lei ou a decisão judicial, excepcionalmente, estabelecer hipóteses de quebra das inviolabilidades previstas no artigo 12, 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Ele tá falando justamente aquilo que eu falei no começo do vídeo, que nenhum direito fundamental é absoluto. Só que a gente tá falando aqui de um caso no qual a pessoa tava tendo pena privativa de liberdade. E então, a gente vai ver que no direito penal a gente tem muito assim, como regra, a gente não vai aceitar a prova obtida por meio ilícito para condenação. A prova obtida por meio ilícito, ela vai ser aceita no direito penal, no processo penal, para absolver o réu. Porque como ele vai estar tendo a pena de liberdade dele, a liberdade dele restrita, que é uma das maiores penalidades que alguém pode ter, né? Acabar com o seu direito de ir e vir, de viver livremente. Aí, nesses casos, a prova obtida por meio ilícito, quando ela prova a inocência de uma pessoa, ela é admitida. Agora, para condenar uma pessoa, como regra, no direito penal, a prova obtida por meio ilícito não vai ser aceita. Mas o ministro Alexandre de Moraes estava indo num sentido que não é o que a gente tem hoje como regra no direito penal. Ele vai falar, olha, o caso em julgamento atenta ao conflito entre dois grandes valores constitucionais. De um lado, o direito à privacidade e à intimidade do indivíduo, e de outro, o interesse público na segurança da sociedade. De novo, é o que eu falei no começo do vídeo, que a prova obtida por meio ilícito, ela vai sempre ser analisada caso a caso por meio dessa ponderação. Mas me parece que nesse caso concreto, falar que estaria em choque, né? O direito individual da pessoa, do sigilo da comunicação e da privacidade e intimidade, com o da sociedade, né? Estaria em choque com o da sociedade no geral, de segurança pública, seria um argumento muito abrangente para, então, em qualquer caso, se descobre um crime por meio de uma prova obtida por meio ilícito, essa prova ser admitida. Concorda? Porque toda vez que a gente tem um crime, esse crime está colocando em risco toda a sociedade, né? A depender da situação, lógico, tem crimes que realmente são contra toda a sociedade no sentido propriamente dito, mas de uma forma em geral, quando a gente tem um crime cometido, essa pessoa que cometeu o crime pode cometer o crime novamente, né? Então a gente vai ter também essa proteção da sociedade sempre, quando a gente está falando de práticas tipificadas no Código Penal. Então me parece um pouco abrangente demais essa alegação, olha, nesse caso então a gente tem que privilegiar a segurança pública. Acho que abriria margens para a admissão da prova ilícita sempre, que é o que a Constituição de 1988 veio até impedir, até com base no fundamento de que se a gente admitisse sempre a prova obtida por meio ilícito, a gente estaria estimulando a obtenção desse tipo de prova. Isso não seria legal na sociedade, né? Que a gente estimulasse as pessoas a conseguirem provas por meio ilícitos, quebrando sigilos, violando a intimidade, a correspondência, etc. Para tentar fundamentar o entendimento que ele está utilizando de que essa prova seria cabível nesse caso, devia ser admitida, ele vai falar de que o próprio STF já admitiu a possibilidade excepcional de interceptação de carta de presidiário pela administração penitenciária, entendendo que a inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Talvez teria que dar uma olhada um pouco melhor até nesse julgado anterior que ele está citando para ver quais foram os fundamentos, se os fundamentos eles também se aplicariam para esse caso concreto. Talvez no caso de uma pessoa, né, que já está presa por um crime cometido, tenha um fundamento maior para, em casos de suspeita e tudo mais, ter então esse sigilo da correspondência relativizado para permitir, então, que exista essa violação ao sigilo da correspondência de um presidiário. Talvez tenha sido um dos argumentos a, nesse caso, permitir. Mas talvez nesse outro, no qual o militar estava em função, não tinha antecedentes e tudo mais, não fosse o caso.
Mas o ministro Alexandre continuou nessa linha, falando que, de acordo com esse julgado anterior, excepcionalmente, e respeitados os parâmetros específicos, deve ser permitido à administração abrir encomenda postada nos Correios com fundamento em razões de segurança pública ou de preservação da ordem jurídica. E ele vai dar ainda um outro fundamento para tentar construir esse raciocínio lógico jurídico dele. Ele vai falar que também a quinta turma do STJ, num outro caso, e valendo-se da mesma interpretação que ele está fazendo, embora anteriormente, já havia se pronunciado acerca da controvérsia analisada, concluindo que a encomenda não é correspondência protegida pela disposição do artigo 5º, inciso 12. Ou seja, contrariamente ao que o ministro relator tinha falado, ele está fazendo uma interpretação restritiva desse artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. E com base nesses fundamentos, ele vai falar que, nesse caso, tratando-se, portanto, de relevante fundamento a indicar a possibilidade de abertura de encomenda e a consequente ilicitude de eventual prova por meio dela obtida. Eu acho que até aqui foi uma confusão que foi feita, porque não seria o caso de falar que, pelo caso em concreto, seria possível a abertura da encomenda e, portanto, a prova seria lícita. O que talvez poderia ser justificado é que, diante da situação, a prova obtida por meio ilícito, que seria a violação da correspondência, do sigilo da correspondência, aí sim, essa prova poderia ser admitida. Mas, como eu disse, isso está muito contrário ao que hoje é o entendimento dentro do direito penal. Mas, apesar desse voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, com o qual concordaram o ministro Luiz Fux e o ministro Roberto Barroso, foi então dado provimento ao recurso extraordinário para que o militar fosse absolvido e foi fixada, como sempre nesses casos, a seguinte tese: sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Então, se você que está me assistindo, eventualmente é réu num processo penal e a única prova que existe contra você é uma prova obtida pela violação ao sigilo da correspondência, por exemplo, é um fundamento a ser utilizado pela defesa para que você não seja condenado ou eventualmente venha a ser absolvido ou absolvida pelo crime que está sendo imputado nesse processo penal no qual você é réu ou ré. Outro ponto importante da gente esclarecer no final desse vídeo, eu sei que é um tema bastante polêmico esse, não é tão simples assim, é polêmico, não é fácil defender um lado ou um outro, né? Mas tem também o fato do fruto da árvore envenenada, os frutos da árvore envenenada. Então, se também teve uma prova obtida por meio ilícito e todas as outras provas existentes no processo foram decorrentes dessa primeira prova obtida por meio ilícito, todas essas provas posteriores também estão contaminadas, elas também não podem ser utilizadas. Ah, Michele, mas então nunca nenhuma prova obtida por meio ilícito vai ser admitida no processo? Não, não é nunca. No processo penal, como regra, para condenar, não vai ser. Já no processo civil, a gente vai ter diversas situações que a gente pode falar num outro momento, que a prova obtida por meio ilícito vai sim poder ser utilizada, principalmente quando a gente está falando de direito de menor envolvido, e essa prova foi essencial para tirar um menor de uma situação de perigo, por exemplo. Tá? E no processo penal, eventualmente vai também poder, e isso no geral, ser utilizada a prova obtida por meio ilícito, se for comprovado que essa prova ela teria sido descoberta num outro momento por um meio lícito. Então, se a prova que foi obtida por um meio ilícito for comprovado, olha, mas independentemente disso, a gente teria, sei lá, emitido o ofício para tal lugar, para conseguir essa prova, ou a gente teria pedido autorização judicial e a autorização judicial teria sido concedida, qualquer coisa que mostrasse que a prova obtida por meio ilícito também teria sido conseguida por um meio lícito em algum outro momento, aí também eventualmente pode ter a admissão dessa prova no processo. Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir, quero ler e responder se possível. Não deixe de novo de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, tá bom? É isso então, muito obrigada e até semana que vem.